Antes de começar o nosso bate-papo, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Uma das 3 agências internacionais de classificação de risco, a Standard & Poor's, tirou o grau de investimento da economia brasileira. A nota do país foi rebaixada de BBB- para BB+, e com perspectiva negativa. O país cai para a categoria especulativa. Investidores e fundos internacionais se baseiam nas notas de classificação na hora de fazer negócios e apostar nas economias ao redor do mundo. Além da crise brasileira, a agência levou em conta a falta de coesão da equipe de ministros do governo Dilma Rousseff. E o governo promete apresentar até o fim do mês uma proposta para cobrir o rombo no orçamento. Mas, enquanto isso, ministros sinalizam diferentes possibilidades de aumentos de impostos. O ministro Joaquim Levy falou em subir alíquotas do imposto de renda. As propostas enfrentam resistências dos empresários e até de partidos aliados. O PMDB do vice-presidente Michel Temer já anunciou formalmente que não apoia aumento da carga tributária e defende o corte de gastos para as contas não fecharem no vermelho. A crise econômica preocupa cada vez mais os brasileiros. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que 76% das pessoas têm medo de perder o emprego. Entre os que têm renda familiar de até um salário mínimo, 67% estão muito preocupados. Já entre os que têm renda acima de 5 salários mínimos, a preocupação atinge 54%. Além do medo, a crise já forçou as pessoas a mudarem a rotina. 59% dos entrevistados afirmaram que perderam o poder de compra. Para aumentar a renda, quase metade buscou um trabalho extra. Outros preferem cortar despesas. 16% chegaram a mudar de casa. A dificuldade para pagar aluguel ou prestação da casa própria passou de 19% em 2012 para 29% neste ano. Ao participar da reunião da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o juiz responsável pela Operação Lava Jato defendeu que corruptos comecem a cumprir as penas logo após a condenação em segunda instância. Sérgio Moro quer mudanças no Código Penal. A proposta, que tem apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, leva em conta o mesmo princípio adotado pelo TSE no caso da Lei da Ficha Limpa. Hoje, a execução de pena só acontece depois do julgamento de todos os recursos. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo hoje com o nosso convidado, Dr. Leonil Battisti. Bom, eu, quando terminei a minha faculdade em 85, já estava num período em que o Brasil tinha reconquistado razoavelmente a democracia e caminhávamos para a Constituinte, né? E quando eu entrei na faculdade, estudei para entrar na faculdade, eu me lembro que no começo do governo Richa, eu era militante da juventude do PMDB, muito envolvido, e nós tínhamos a base do governo, e era um governo novo, né? Então aí as coisas estavam começando a se trocar. Eu me lembro que existia um instituto da política chamado Mando Político. O deputado estadual da região tinha direito de trocar o delegado, mexer no promotor, e se brincar ele trocava até o juiz da comarca, né? O que, afinal de contas, essa Constituição nova que nós temos no Brasil, que é tão malhada, tão criticada e tão festejada por outros, mudou na vida do Ministério Público, em geral? Bem, pode-se dizer que o Ministério Público, ele realmente há 2 no Brasil, antes e depois da Constituição de 88. Como você bem ponderou, até 1988, nós tínhamos um Ministério Público, primeiro, que ele cuidava dos aspectos criminais, alguns aspectos de infância, que então se falava menores, e outros aspectos de família. O espectro, portanto, do campo de trabalho do promotor era bastante restrito. O promotor, ele era conhecido, evidentemente, nas cidades, nos municípios, porque era uma população pequena, então, obviamente, ele era conhecido. Aliás, estava evocando reminiscências, né? Eu me recordo
da minha cidade, Cruzeiro do Oeste. Não nasci lá, nasci em Piabiru, mas enfim, sempre digo que Cruzeiro do Oeste foi que eu mais passei um período da vida. E no cinema, por exemplo, tinha a cadeira especial, juiz de direito e promotor, uma do lado do outro, né? Então existia um conhecimento, uma notabilização dessas pessoas, notadamente, havia também do prefeito, as 3 autoridades que no cinema, por exemplo, havia uma cadeira específica, né? Mas de qualquer sorte, como eu digo, o promotor ele se restringia àquele trabalho nos júris, né? Sim, eu ia dizer, o júri era o momento, o júri era o momento da vida do promotor. Exatamente, né? E o restante, ele era uma figura, como eu digo, que interferia menos. Após Constituição, que é o outro momento, então a Constituição atribuiu primeiramente as garantias, ou seja, ela realmente estabeleceu claramente a independência, né? Ou seja, por mais que se diga, existem obviamente no mundo social as influências, todos nós ouvimos pessoas, nós nos deixamos influenciar, nós influenciamos pessoas, né? Mas a independência para o exercício das funções foi uma coisa essencial e especialmente daí o aumento do campo de trabalho, né? Nós passamos a assumir uma posição que nos países nórdicos, né, é a chamada posição do ombudsman, né, que é aquela pessoa exatamente que busca interferir para corrigir ou pelo menos denunciar os desvios de rumo da própria administração, do próprio funcionamento da máquina. E no Brasil isso tudo está convergindo para o promotor. Então as matérias de meio ambiente, as matérias de patrimônio público, que hoje correspondem ali ontem, até só para citar em parênteses, fizemos a última reunião do Conselho Superior do Ministério Público e revimos 6.000 ou reverificamos 5.775 procedimentos abertos pelos vários colegas em todo o estado, e desse material 12, 13% é patrimônio público, né? Uma área muito importante, meio ambiente, consumidor, idoso, infância, continuamos, né? Enfim, aumentamos muito as nossas atribuições, foram aumentadas muito as nossas atribuições, e hoje é esse o Ministério Público está aí com seus erros, com sua maturidade, com a sua não maturidade, é isso que está aí no momento, e isso se deve à Constituição. E se formos olhar mais o que a Constituição nos trouxe, né, muitos vão dizer, não, ela trouxe um assistencialismo, ela trouxe um Estado que se tornou mais caro, o que não deixa de ser verdadeiro. Mas é uma necessidade, se nós todos pensarmos e tivermos um pouquinho de grandeza no pensamento, nós vamos examinar o seguinte, todos vamos viver um determinado período e morrermos. E será que é razoável nós estarmos otimamente bons e um grande grupo de pessoas estarem numa miséria absoluta? Eu acho que quem pensar um pouquinho, os mais ricos, mais pobres, mais ou menos, vão pensar que verdadeiramente o governo tem um importante papel de equalizar melhor essa situação. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com um bate-papo com o coordenador geral estadual dos GAECos do Paraná, Leonir Batista. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o Dr. Leonir Batista, coordenador estadual dos GAECos. Bom, hoje em dia há uma reclamação e há muita reflexão sobre isso, né? Da Constituinte para cá, houve um grande esforço para concretizar aquilo que foi estabelecido na Constituição, de garantias institucionais da polícia, da magistratura, do Ministério Público, e cresceu muito a atuação do Ministério Público nesse contexto. E hoje você vê muita classe política reclamando, né, do Ministério Público. A gente, de certa forma, que está na área do direito, eu acabei de ter uma experiência aqui em São José dos Pinhais também como procurador,
nunca tinha, estou fazendo 30 anos de advocacia, nunca tinha me aventurado nisso, e a gente acaba aprendendo, e de fato é necessário esse trabalho, é fundamental, sobretudo em algumas áreas como creche, né? Se o Ministério Público não estiver ali exigindo, não vai rolar, não acontece, né? Enfim, situações importantíssimas que exigem a execução, a concretização do programa constitucional, né? E esses dias alguém me disse o seguinte: é difícil o sujeito ficar 4 anos numa prefeitura e sair lá sem nenhum processo, né? Eu lembrei de uma conversa do Jaime Lerner, esses dias atrás, lá no hospital da Ecoville. Eu fui numa palestra dele dizendo assim: olha, o sujeito tem que ter 2 coisas, coragem e um bom advogado para administrar uma prefeitura, um estado. Porque aquilo que você faz achando que está certo, 3 anos depois, 4 anos depois, vem alguém e fala: não, isso aqui está errado. Como é que a gente vai evoluir nisso? Em algum momento nós vamos achar um ponto de equilíbrio? Essa situação posta, ela tem várias nuances, a meu ver. A primeira questão que eu digo é, na visão dos promotores em si, né, o Ministério Público é a instituição, são as pessoas mais visadas. Eu recebo, poxa, por semana, eu vou deixar assim, algo em torno de 12, 15 mensagens, através de e-mails, através de mensagem escrita, cartas, né, reclamando de prefeitos, de situações. Estava, antes de vir para cá, só para particularizar ainda mais, né, lendo uma carta de um sujeito de uma determinada cidade dizendo o seguinte: olha, o prefeito fez isso, aumentou os comissionados, mas os caras continuam no cargo antigo, etc, etc. Veja, da visão daquele cidadão existe uma distorção. O que nós promotores temos que fazer? Verificar. Aí, obviamente, para o ponto de vista do prefeito e também de quem trabalha ali, é um incômodo ter que prestar informações, ter que ficar, às vezes, reexplicando. Enfim, eu reconheço isso, né? Mas eu quero dizer que nós estamos exatamente tentando cumprir o papel e também, obviamente, como eu sempre digo, tenho autocrítica para dizer que eventualmente até erramos, todos erram, todos erram eventualmente, e tem, enfim, há essa dificuldade. Por outro lado, né, o que eu penso que algumas dessas situações, essas que o prefeito cita, que é muito difícil passar durante 4 anos e não ter processos, primeiro ele se refere a várias modalidades de processo, não é o processo criminal, eventualmente a improbidade. Aí eu volto a dizer, qual é a nossa questão brasileira, especialmente brasileira? Nós somos um povo burocrático. Nós somos, é herança portuguesa, etc, etc, nós somos. Tudo tem que ter um negócio, não, se está escrito assim, tem pessoas que nem interpretam ou têm dificuldade de interpretar a finalidade da regra. Ou seja, a burocracia se transformou no Brasil num fim. E não necessariamente num meio, eis a questão. E tudo isso daí leva a um Estado. Então, eu estava falando da lei de improbidade, né? Nós temos lá o artigo 11, que se refere aos atos de improbidade decorrentes de violação a princípios. Então, ou seja, a violação a princípios está correto, se o senhor viola princípios, o senhor está violando todo um sistema. No entanto, o que eu quero dizer é que daí nós descemos para a parte... Mas o que são princípios? Não, os princípios são esses, tudo bem, mas essa situação daí eu burocratizo aquilo. Quando eu burocratizo aquilo, eu dou uma ferramenta para um juiz, para um promotor, para ele pegar e falar assim: não, está escrito aqui, fez, paciência, meu papel é fazer. Então também isso, ou seja, atrás dessa situação que envolve especialmente esse protagonismo e antagonismo, vamos dizer, de posições, Ministério Público com a classe que administra o país, as prefeituras, etc., existe esse quadro de fundo, é muita burocracia, portanto, muita exigência de regras. O pior é que algumas dessas regras não servem para nada. Elas não servem, elas encarecem o sistema. A lei de licitações mesmo, em vários dos seus aspectos, ela
ela encarece, e aí dificulta, e a gente vai dizer o seguinte, mas está acontecendo a coisa, eu preciso fazer, eu vou dispensar e etc. Aí alguém fala, mas não é bem isso, ele dispensou porque não sei lá o quê. Essas dificuldades todas. Então, em resumo, Rocha, eu vejo que é o seguinte, administrar não está fácil, eu me coloco no lugar das outras pessoas, eu acho que não é fácil. Por outro lado, eu acho, e conheço também dezenas de prefeitos também que conseguiram chegar a sair sem nenhum problema. Alguns vão dizer, não, porque vocês não olharam, em outros lugares olham. Sempre o inverso, né? Mas é que muitas dessas situações, como digo, são meramente burocráticas e às vezes elas precisam. Entra aquela questão, se o promotor, às vezes, ele não propõe, alguém vai dizer dele que ele não propôs porque ele estava aliviando. Mas também não tem aquela situação do prefeito olhar o Ministério Público como um inimigo? Às vezes eu sinto que existe isso também. Ele olha para o Ministério Público como se o Ministério Público quisesse interferir na vida dele e quando, na verdade, o prefeito deveria olhar o Ministério Público como um aliado, né? Porque os objetivos são os mesmos. Sim. O promotor não quer coisas diferentes do que o prefeito que foi eleito deveria estar fazendo. Sim. No geral é assim, existe por desconhecimento, né? Tem uma frase muito antiga que diz que o Ministério Público, isso até antes da Constituição, muito antiga, tem dois inimigos, aquele que conhece muito bem e aqueles que não conhecem, né? E verdadeiramente talvez seja nesse sentido, ou seja, o que faltaria com muito respeito pelas respectivas funções, né, buscar evitar. Hoje tem um monte de mecanismos, notadamente os termos de ajuste de conduta, né? Ou seja, se nós dois concordamos que uma situação que está acontecendo, que ela precisa ser corrigida, eu penso que nós devemos nos encaminhar inicialmente para aquilo. Agora, ladruagem, desvio, isso nós não podemos ter consideração, desvios, né, as mais variadas óticas, não se pode ter consideração e a pessoa precisa responder. E o pior, a meu ver, é que nós fazemos responder com um tempo, a nossa justiça ela é demorada. As consequências, elas demoram a aparecer, isso é ruim, é muito ruim, o descrédito é intenso por causa disso. Eu vou chamar um intervalo e queria voltar nesse ponto. Nós estamos aí assistindo essa operação da Lava Jato, nós tivemos outras que chamam um pouco a atenção pelo fato de o Dr. Sérgio Moro estar comandando uma vara onde tem um grau de especialização muito alto, que é algo parecido que tem no GAECO também. Sim. Mas isso depois do intervalo e voltamos já já. Voltamos para o bloco final do Jogo do Poder de hoje com o Dr. Leonir Battisti. Bom, eu costumo dizer o seguinte, se não tivesse democracia, não teria processo do mensalão, Lava Jato. Não estaríamos discutindo aqui sequer. Pega o Sérgio Moro e manda ele para o Acre e está resolvido o problema. Tudo acontece. Agora, esse modelo de concentrar num determinado juízo uma especialidade para que o processo, a apuração tenha mais qualidade, o processo consiga terminar mais rapidamente, aparentemente, no caso, em algumas situações, tem funcionado. No caso do GAECO do Paraná, funciona bem, pelo que a gente tem acompanhado. Agora, esse é o modelo, nós vamos evoluir para como nisso, né? Que tipo o que mais nós temos que fazer para melhorar isso? A questão das chamadas varas ou especializações da justiça, eu creio que seja uma necessidade. Tá? Então, é positivo no todo, não tenhamos dúvida. Agora, existe sempre a situação seguinte, o mundo ele é bem organizado, ele segue à frente, se nós tivermos boas instituições e pessoas adequadas nas instituições. A questão também é essa, então, ou seja, o problema que pode acontecer é quando numa dessas varas, que seriam varas especializadas, ingresse, porque, como nós sabemos, o juiz ou o promotor, eles têm a possibilidade de requererem, enfim, atuar num lugar em face da antiguidade. Perfeito?
e eventualmente até do merecimento, se isso for um interesse que não é muito bem explicado. A única restrição que eu faria, né, é que a pessoa é muito importante, por isso, em particular, todas as pessoas envolvidas na Lava Jato, desde a Polícia Federal, o Ministério Público, o juiz Moro, eles merecem os maiores elogios porque eles estão fazendo um trabalho altamente profissional, altamente complexo, e estão conseguindo fazer isso, em certo sentido, até que vai servir para todos nós como uma referência. Por quê? Porque é nacional, né? Muitas das coisas que nós fazemos também fazemos, obviamente, bem, né? Com um juiz que trabalha excepcionalmente bem, dezenas deles, por sinal, né? Vamos reconhecer, mas que, como eu digo, no entanto, não existe uma notabilidade nacional, então isso não se transporta para fora como exemplo. E esse caso da Lava Jato, então, primeiro é isso, a especialização é necessária, conhecer um pouco das finanças, esse tipo de atividade criminosa. Se nós fôssemos falar, nós voltamos ao seguinte, quem é que passa no concurso dos promotores e dos juízes, vamos falar aí. É muita gente que estuda no modelo tradicional. O modelo tradicional nos ensina na faculdade. O que é furto? Furto é subtrair para si. Daí o cara chega, o promotor sabe aquilo, decora e salteado, né? Estes crimes financeiros têm uma dificuldade, ou crimes dessa natureza, de colarinho branco. Uma dificuldade adicional muito grande. Eu sempre digo, qual é a diferença entre a atividade que nós fazemos no GAECO, por exemplo, e de uma promotoria? E que às vezes, o que eu lamento é que às vezes isso não seja bem perceptível, quer por parte dos juízes, do tribunal principalmente, quer por parte até dos promotores e procuradores. Que, no geral, eu sempre cito o exemplo, alguém atira em alguém, está lá um cadáver. Então eu já tenho um fato, o fato que é o homicídio. Aí o que a polícia faz? A polícia faz uma investigação para identificar quem é que é envolvido naquela morte. O nosso serviço, e daí é que essa questão das anulações que tanto nos aborrecem no sentido normal do termo. Mas que faz parte também. Não, muitas vezes faz parte, mas muitas vezes, na realidade, vai se ver que essas anulações elas decorrem da falta de percepção, que ali nós ainda estamos tentando determinar o delineamento do crime. Então nós só temos duas alternativas, ou investigamos ou não investigamos. Se nós não investigarmos, vão passar as coisas. Ou seja, muitos ilícitos vão passar nesse campo do colarinho branco. Se nós investigarmos, nós corremos o risco de ter que construir isso, e essa construção daí ela deve ter um direito, uma percepção, uma interpretação de direito que seja adequada a isso. É só isso que eu digo. Perfeito? Então, essa situação aí, ela tem que ser sempre considerada, se nós quisermos, eu repito, um modelo que imputa a responsabilidade. Então, se existe algo errado, a gente tem que ver na extensão. Se não existe, tem que, desde logo, rapidamente absolver, quando for o caso, ou até rejeitar a denúncia. Tudo isso é do sistema. Mas as questões de anulações em situações que, vamos dizer, por formalismo, eu pessoalmente sou obrigado a rebater. Eu acho que assim o sistema não funciona. E relembro sempre, o direito existe para as nossas relações sociais. Senão, na primeira briga que eu tivesse, você fala, vou matar essa pessoa. Então o direito tem essa função, então ele é um direito para aplicação social e não um direito só dos livros. É esse o comentário que eu sempre faço, com preocupação para que isso não deslustre o sentido de justiça, para se considerar que isso é porque tem acerto. Na verdade não tem acerto, o judiciário é muito sério. Perfeito, é muito sério. Muito demais. Mas as percepções técnicas, eventualmente, podem ser equivocadas. E nós precisamos sempre nos atualizar de acordo com o modelo do mundo, de como são os comportamentos, enfim. Doutor Leonir, foi um prazer imenso recebê-lo novamente aqui. E essas considerações são muito boas nesse momento vamos dizer assim, de muito balanço, né, do nosso navio. Sim. No Brasil todo, no estado também. E espero poder brevemente voltar
a poder ter a sua presença aqui, as suas boas considerações sempre. Obrigado, eu agradeço muito e sempre tenho o prazer de estar aí contigo. É uma oportunidade de estender um pouquinho mais as ideias que a gente tem, que obviamente merecem ser vistas com intensa crítica, né? Mas eu tenho, repito, tido muita preocupação com a eficácia, a eficiência, né? E no ramo jurídico eu tenho tido muito essa preocupação e por isso que também me posiciono sempre olhando o que de errado estamos fazendo e o que e como nós podemos melhorar o nosso sistema. Muito obrigado. Vocês todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Nós vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Até lá!